Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós temos inovação, dinamismo, saúde, esporte. Hoje tá cheio. Hoje tem. Olha, só aqui, ó. Só gente forte. Só. Pode mudar, Arthur? Não só pode, como deve. É, nós estamos aqui com dois homens maravilhosos que têm o esporte como missão. Através da vida deles, muitas pessoas são impactadas. Eu gosto de dizer que o esporte, ele nos transforma de dentro para fora e de fora para dentro. É impossível praticar esporte e continuar sendo a mesma pessoa. Nós temos aqui hoje o Jorge e o Rafael. Sejam muito bem-vindos, meninos. Como é que vocês estão se sentindo nesse primeiro momento de estar no podcast? Me conta, Rafa, você primeiro. Eu tô muito feliz, eu agradeço muito o convite do Arthur. Confesso que eu não esperava, Arthur, um convite pra fazer algo desse tipo. Nunca nem imaginei, gente, sinceramente, ser convidado pra participar de um podcast. Que legal. Mas surpresa. Eu acredito, sinceramente, que isso daqui é uma oportunidade de Deus. Porque eu costumo... Acho que uma das coisas que o Arthur mencionou quando ele me fez o convite é que sempre no final das aulas lá, né? Eu dava aula pro filhinho dele, agora ele tá morando acho que um pouco mais longe, não sei. Ele tá vindo. Mas ele não tá conseguindo ir, né? Mas assim, eu sempre oro com as crianças ali no final do treino. E a partir dessas orações, acho que o Arthur viu alguma coisa de especial e acabou me convidando. Eu sou um faixa azul, né? Um faixa azul, sou o que a gente costuma dizer lá, né, Jorge? Um faixa branca plus, né? Um faixa branca nível 2, mas assim, não desmerecendo, né? Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado, Aline e Arthur, pelo convite. Ótimo. E pra você, Jorge, como é que tá sendo estar aqui nesse primeiro momento, dando a sua voz para o mundo? Primeiro, obrigado por ter convidado para participar desse podcast. A primeira vez também, junto com o Rafael. Rafael me passou lá, repassou o convite do Arthur. É uma coisa muito diferente do que a gente faz, né? Por mais que a gente esteja ali na frente dando aula para 20, 15, 30 pessoas, mas as crianças, é diferente estar numa mesa, numa conversa, né? É verdade, é verdade. Isso é. E nós estamos no mês de novembro. Então, o nosso foco esse mês é trazer realmente, pensando mais assuntos voltados para o público masculino. A gente aproveitar esse hype do Novembro Azul, de se cuidar, mas trazermos assuntos diversos. Assim, eu cuido tanto da parte emocional de homens e também de jovens. E por vocês estarem nesse lugar de professores de artes marciais e que atuam nas duas áreas, né? Tanto pro adulto quanto principalmente pra criança, foi aí que eu falei, olha, é um assunto importante. Porque isso desperta realmente não só a virilidade das crianças, no caso dos homens principalmente, dos jovens, dos meninos, mas a disciplina, a responsabilidade, o respeito que a arte marcial prega. Isso eu vi, e como o Rafael falou, meu filho faz jiu-jitsu, e eu vi a diferença que foi de criança dele antes e depois de começar a praticar artes marciais. Então eu acho um trabalho lindo, e eu quis trazer realmente pra cá pra gente inspirar outras famílias a colocarem suas crianças também para participar de artes marciais, que eu acho que é um agregador, na verdade, porque traz toda essa questão de respeito, de disciplina principalmente, mas o que eu coloco também no homem, que ele começa a despertar aquele instinto dele de protetor tanto da família, protetor da casa, e isso já desde cedo. Então a criança que começa ali já a desenvolver isso, já vai perdendo o medo, já vai perdendo ali a timidez às vezes que tem, isso vai só crescendo. É maravilhoso. Agora, a minha dúvida, da onde que surgiu a ideia de começar a trabalhar com crianças? Vocês foram crescendo dentro do jiu-jitsu, conseguindo graduações, mas não... Como que surgiu isso dentro de vocês? Por dar aula por crianças, pra né? falar, nossa, eu quero trabalhar com
turma Kids, com os jovens. É desafiador. Como é que é Você isso? quer falar primeiro? Jorge, prefiro que você fale, porque eu vou complementar. Tá. O Jorge, ele foi antes de mim, né? Aham. Eu sou instrutor já desde a faixa roxa, né? Uhum. Meu professor. Então, quando eu iniciei a dar aula para as crianças, foi pelo fato ali de ter uma turma muito grande, né? E você ter só um instrutor ou um professor em aula não é bom. É bom você ter mais professores ali para gerenciar e administrar as crianças, né? Aí, a partir daquela primeira aula, eu vi aquele dinamismo das crianças, aquela bagunça legal, aquele acolhimento de criança, porque criança tem um coração mais sincero que um adulto, né? Aí foi ali onde eu me apaixonei, né? Em relação a dar aula para criança. Também dou aula para adulto hoje em dia. No mesmo dia eu dou aula para criança numa aula anterior e uma aula posterior eu dou aula para adulto. Mas de lá para cá, a nossa turma, que a gente iniciou lá com 6, 7, 8 crianças, hoje a gente tem, sei lá, às vezes 20 crianças no treino ou mais, sabe? E é uma coisa assim que me faz bem e que me faz falta no meu dia a dia. No dia que eu não vou dar aula, eu dá vontade de estar lá com aquelas crianças. Que gostoso, uma missão de vida. E você, Rafael? Primeiramente, eu iniciei ali no jiu-jitsu, a época ainda tava de pandemia, né? Uhum. E eu tava muito tempo sedentário, gente. Tava muito tempo sedentário. Eu ia falar que eu tava assim, fora do peso. Não, eu tava um pouco acima só. Uhum. Mas a questão pra mim que pegava é que eu tava meio sem gás, sem disposição. Uhum. E a minha esposa pegou e falou assim pra mim: Rafa, por que você não vai fazer academia? Eu falei: eu sou preguiçoso demais pra fazer isso. Acho que eu não quero fazer isso, não. Uhum. Ela, tenta uma luta. Eu falei: luta? Aí eu vou apanhar lá. Mas ela insistiu um pouco, o suficiente pra me convencer a pelo menos ir atrás, né? E aí eu cheguei lá na academia, e na época era o Popó, o nosso professor, Robson, tava lá na frente. Uhum. E aí eu fui questionar lá que tipo de atividade que tinha na academia e tal. E aí ele falou que tinha kickbox e jiu-jitsu, certo? Eu tô contando do começo, eu vou chegar lá na Eu acho ótimo, conta essa história. Bom, Mas eu preciso contar Assim isso pra que é- vocês. que é Isso aqui é importante. muito engraçado. que é pra inspirar. É inspirador também. Então, o Popó, ele tem um jeito muito irreverente. Ele é bem humorado, né? Ele é bem humorado. E ele não me conhecia. Ele pegou e falou assim: por que você quer fazer kickbox? Aí eu falei: acho que é uma luta mais bonita, né? Que você vai lutar em pé, vou dar soco, chute. Quando vinha na minha mente assim, ó, o que é lutar? É soco, porrada, chute e tiro, porrada e bomba, entende? Educação. Aí ele me convenceu da seguinte forma, ele falou assim: Rafa, imagina um seguinte cenário. Você tá numa festa familiar. Foi exatamente isso que ele falou, tá, gente? E aí, nessa festa, você tem um cunhado, e esse cunhado, ele é muito folgado. E ele vai querer arrumar encrenca lá, ele é um cunhado que ele bebe, e ele vai querer arrumar uma encrenca lá na família lá. E aí, o que você faz? Ele começa a xingar sua esposa. Você vai chegar lá nele e vai dar um soco na boca dele? Arrancar sangue da boca dele? Quebrar um dente dele? Aí eu peguei e falei assim: então, professor, eu acho que não é certo fazer isso, né? Porque é família, né? Independente. Ele falou: você faz muito bem. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de você colocar esse cidadão, mesmo ele sendo a sua família, coloca ele pra dormir ali bonitinho, ele fica dormindo só um pouquinho tranquilo, Só pra e acalmar. aí você acalma a situação e todo mundo vai te admirar por isso e você não precisou arrancar sangue da boca dele. Eu falei: assim, eu acho mais inteligente, combina mais comigo. Aí ele pegou e ele me deu uma segunda hipótese também. Eu não sei se o Jorge sabe disso. Tomara que o professor assista isso. Ele falou assim: e se acontecer de você estar andando na rua e vir um cidadão e bater na bunda da tua esposa? Uau. Aí eu falei assim: aí, Popó, aí, né, professor, né? Na época eu não conhecia ele. Aí, professor, eu vou dar uma voadora com os dois pés no peito dele. Ele falou: ó, se você não der, eu vou dar uma em você. Olha aí. Entendeu? Proteção. Então, assim, o jiu-jitsu, o que eu entendo, ele sempre fala pra gente, né? O Jorge também. O Jorge é meu professor. O jiu-jitsu, antes dele ser uma arte marcial, um esporte, né?
Ele é uma arte de defesa pessoal. Então, assim, não se engane. A gente utiliza o jiu-jitsu para defesa da nossa integridade, a integridade das pessoas que nós admiramos, da nossa família. Então, assim, o que a gente tenta passar para as crianças é justamente isso. Quando o Arthur falou aqui no começo, que ele viu uma diferença na atitude do filho, do comportamento, é porque é isso que a gente tenta passar para eles. Ele falou sobre virilidade, isso é uma coisa que tá em falta, viu? Exato. É uma coisa que tá em falta no mercado, então a gente tem que passar isso adiante, entende? É uma coisa que o nosso professor, os nossos professores, o Jorge tá aqui também, eles passam pra gente, a gente vai passar isso adiante. Que, assim, a gente precisa ter uma atitude de homem mesmo. A gente tenta colocar isso na mente das crianças também. Aguçar o caráter, né? Aguçar o caráter delas. E assim, pessoal, eu acho muito bonito, que nem o Jorge falou. O meu contato com elas foi ainda na faixa branca. Eu tinha 6 meses dentro da academia. Só que quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu me apaixonei tanto que eu quase não faltava. Uau! Eu quase não faltava. E eu comecei a observar os faixas roxas que iam ajudar. Era mais faixa roxa e faixa marrom. Não tinha muito faixa azul fazendo. Não. Era só faixa roxa, inclusive. Acho que era mais o Jorge que tava à frente. Tinha a Fabi, tinha a Ana, a Anne. E aí eu vi que eles tinham dificuldade, porque nem sempre o Jorge tinha alguém pra ajudar ele, nem sempre a Fabi, nem sempre a Anne tinha alguém. E mesmo sendo faixa branca, eu me voluntariei. Eu falei assim, professor, conversei com o Robson, né? Eu posso ajudar? Ele falou, claro, Rafa. Né? E assim, eu não sou um professor de jiu-jitsu, tá, pessoal? Sou um instrutor de jiu-jitsu. Eu tenho isso bem, mas eu serei um professor de jiu-jitsu. Eu prometi pro Robson que eu serei o faixa preta dele também. Mais um. Mais um. faixa Assim preta como o Jorge também eu vou chegar lá. Legal. Mas assim, é isso. Eu vi, assim, o brilho nos olhos deles de fazer algo que eu já tava amando também. E eu sempre tive um trabalho voltado com criança. E aí, mais pra frente, a gente pode falar sobre isso. Perfeito. Eu sou evangélico, eu sou líder de jovens na Igreja Batista da Lagoinha de Itapevi. Uau, que legal. Tem um ministério muito legal. Tem alguns jovens, não muitos, mas tenho muito carinho por eles. E eu acho que a Team Cruz, né? Na época era Grace Barra, agora nós somos Team Cruz. É uma extensão do amor que eu tenho lá. E o que eu faço com eles? Semanalmente eu leio a palavra. Eu só compartilho um dos versículos que eu aprendo durante a semana, eu compartilho com eles. Lá na Team Cruz. Lá na Team Cruz. A Sempre gente já quando- vai voltar aí, porque eu quero ouvir a história inicial. Jorge, antes de estar nesse lugar, porque o Rafa já falou, eu estava sedentário, minha esposa falou, sai daqui, pelo amor de Deus, vai malhar homem. Vai fazer Você. alguma coisa. O que você fazia antes de estar nesse lugar? Então, quando eu conheci o jiu-jitsu, eu trabalhava numa construtora que me consumia muito. Eu meio que não descansava, vivia pra obra, né? Pra construção civil. E quando eu saí dela, fui desligado da empresa, eu me vi sem fazer nada. Aí, porventura, na semana que eu saí dessa construtora, o Popó abriu essa academia 2 ruas abaixo de onde eu moro. E eu não fazia nada. De esporte, mal andava no mercado pra comprar alguma coisa, sabe? Aí desci na academia, me matriculei na musculação. Aí fiz 1 semana de musculação e 1 semana fazendo musculação, eu vendo o pessoal saindo na mão lá em cima, aquela agressividade. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Mas era interessante. Aí chamei o Robson pra conversar, né? Nosso professor, e eu falei, trabalhava muito, era muito, muito magro, sabe? Pô, fumei 10 anos. Falei, tô fumando ainda. Quando eu conversei com ele, tô fumando ainda, quero parar com esse hábito ruim, sabe? Ele falou assim, então vamos fazer um esporte que vai te obrigar a parar de fumar. Ou seja, jiu-jitsu também liberta. Entendi. Também. Entendeu? Ele falou Ok. assim, vai fazer alguma coisa, um cardio, um funcional, Transforma. alguma coisa que te ajude, porque senão você não vai largar esse vício. Aí na primeira aula que eu fiz de jiu-jitsu, eu achei que ia infartar. Porque eu saí de lá tremendo e amarelo, sabe? Por mais que ele fosse, nossa, você foi muito bom pra sua primeira aula. Aquela ideinha de professor pra conquistar o Sim. sabe? Mas eu saí de lá e falei, gente, se eu sobreviver amanhã, eu volto. Eu tava muito mal, muito cansado. Aí eu percebi, falei, realmente, sabe? Eu sempre soube que o cigarro, a bebida não era algo ali
bom pra nossa saúde. Mas às vezes quando você tá naquela briga diária, aquele estresse diário, você procura algo pra suprir, sabe, aquele estresse. Só que aí eu transferi, né? Eu vou começar a suprir na arte marcial. Aí comecei a fazer o jiu-jitsu, aí fui reduzindo o cigarro, até um ponto que eu falei assim, tem que parar. Parei com cigarro, bebida socialmente, sabe? Aí minha vida começou a mudar a partir dali. Comecei a me alimentar melhor. Só a pessoa que trabalha na rua vive de fast food e coxinha. Sabe? É isso. É o que tá rápido ali. Comecei a me alimentar melhor, comecei a descansar melhor, porque eu vi que tudo influenciava no treino. Pô, se eu não durmo bem, eu não treino bem. Sabe? Se eu não descanso bem, no outro dia eu tô ruim, tanto pra trabalhar quanto pra treinar. E nessa transição aí de conhecer o jiu-jitsu, eu aprendi muita coisa, que hoje eu sou uma pessoa diferente por conta do jiu-jitsu. Aquele estresse que eu passava anteriormente, eu comecei a controlar mais. Eu comecei a entender que tem certas coisas que não vale a pena se estressar. Que no jiu-jitsu ali, você tá treinando, você vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto, sabe? Sim. Às vezes você se vê com a pessoa apertando seu pescoço, você já dando tela preta e você, sabe, tem que tentar se acalmar na situação ruim pra sair dali. Aí é a mesma coisa na nossa vida. Tipo, no seu dia a dia no trabalho, você com as pessoas, sabe? Você não pode se estressar por qualquer coisa. Você começa a dosar as coisas. Sai do tatame e começa a influenciar a vida na fora. vida fora, sabe? E realmente muda, sabe? Você vira uma pessoa melhor, você vira uma pessoa mais comprometida, né? Sabe? Em relação ao horário, ao trabalho, a tudo que você faz fora o jiu-jitsu. Por isso que eu sempre falo pro pessoal quando vai treinar lá. Todo mundo sempre começa por um motivo, independente do qual seja. Todo mundo começa por um motivo. Só que o jiu-jitsu sempre vai te ajudar, independente do seu motivo, sabe? Pô, tô depressivo, tô doente, tô mal, sabe? Lá sua doença passa, você faz amigo, você melhora condicionalmente, você melhora a sua cabeça, sabe? A rede de amigos que a gente faz no processo é muito grande. É uma família, se torna uma família. Você acaba criando... Por mais que alguém se desligue e vá mais pra longe, mas você sempre tá ali. Tá sabe? Conectado. O Rafael você falou que é um faixa branca plus. Mentira, Mas qual é um faixa azul muito bom. Qual é a sequência das faixas? Então, no adulto, branca, você começa na branca, aí você vai pra azul, posteriormente roxa, marrom e finalmente a preta. Essa é a sequência. E das crianças? Das crianças você começa na... Branca na branca. Todo mundo começa na branca. Todos começam na branca. Tá. Mas assim, é que nas crianças ela tem mais variações. Aí tem a faixa cinza com um risco branco. Uau. Aí você tem ela toda cinza, aí você tem a cinza com risco preto. Mas eu vou falar só as cores, tá bom, pessoal? Mas todos esses têm essas variações, tá? Okay. Então você vai ter branca, aí você vai ter a cinza, depois você vai ter a amarela, depois a laranja e depois a verde. Essa variação é para que eles amadureçam e tenham responsabilidade, é isso? É o refino do esporte? Também. É que assim, ainda mais essa questão da faixa ter 3 variações numa faixa só, é porque a criança passa muito mais tempo treinando que um adulto, né? A criança, ela perde o foco muito rápido. Sabe? Já o adulto não. O adulto realmente ali... A criança também tem que se esforçar, mas o adulto tem menos faixas ali no processo. Então, se a criança ficar 3 anos numa faixa, ela vai desistir. Ela não vai nem chegar nesses 3 anos. Então, ela ainda tá na cinza, mas ela passou pela cinza e branco, cinza e preto. Ela passou um processo de 3 anos ali. Coisa que o adulto não. O adulto, pô, se aguentou 3 anos, vai aguentar mais 3 anos na próxima. É diferente a... Essa é a média? O tempo de mudança de faixa de 3 anos de treino? Não, tô dando exemplo das de kids, mas é assim, a federação tem uma base, né? De 1 ano e meio, 2, 3 anos, dependendo da faixa. Só que é muito individual. Tem faixa que você fica aí 1 ano, 2, que nem... A faixa branca, em relação ao adulto, a faixa branca, normalmente, se fica 1 ano e meio, sabe? Beirando 2, se o cara treinar pouco em relação a trabalhar e treinar, ter pouco tempo de treino. Se for uma pessoa faca na caveira que treina todos os dias, esse tempo encurta. É menos de 1 ano. Já troca de A faixa azul é a pior fase de quem treina jiu-jitsu.
A faixa azul é onde você fica mais tempo, por mais que você treine muito bem, sabe? Porque ali é onde te molda, onde você amadurece, você perde hábitos, você perde manias, sabe? Você vai amadurecendo na azul, aí você vai pro próximo passo, que a roxa já é... Você tá com metade do caminho, sabe? A azul, ela sim, demora 3, 4 anos. Se eu não me engano, acho que eu fiquei 4 anos na azul. Uau! Pra mais, eu acho, sabe? Nossa. Agora, a branca, é que nem eu tô te falando, vai depender muito de como a pessoa treina. Eu tenho um aluno, tenho um colega de treino, que começou comigo na branca. E hoje eu dou aula pra ele na branca. Preta, ele tá na branca. Você entende? Uau! Vai da dedicação. Tudo da dedicação. Ele para, ele desiste. É que nem, vamos supor, eu e o Rafa somos faixas azuis. A gente tem 1 ano de faixa azul. Mas quantos treinos eu tenho nesse 1 ano de faixa azul? Quantos treinos o Rafa tem nesse ano? Essa é a diferença. Sabe? Eu treino de manhã, à tarde, à noite. O Rafa treina segunda e quinta. Sabe? Essa é a diferença. É a diferença. O empenho. E o Rafa falou uma coisa, que ele não é professor, ele é instrutor. Você é professor. Isso também tem a ver com a cor da faixa. Tem sim. Como que funciona? Qual a diferença? É que assim, faixa azul e roxa são instrutores, né? É assim, depende muito da academia. Tem academia que considera faixa azul auxiliar, faixa roxa e marrom instrutor, faixa preta professor. A nossa a gente já considera azul e roxo e marrom instrutor, né? Azul, roxo e marrom instrutor, você passa a ser professor quando você pega a faixa preta, tá? Mas até lá você é instrutor. Interessante. Isso é a Team Cruz, independente de onde seja, é a filosofia da Team Cruz ou é a unidade que vocês estão? Não, é universal, sabe? Acho que quase todas as academias aí seguem uma sequência de escala. De patentes, assim, né? Instrutor até tal faixa. Uma hierarquia. Chegou na faixa preta, você vira professor. Entendi. E tem que estar sobre a supervisão de um faixa preta. Sempre. Mesmo se tiver o instrutor, o faixa preta, o professor, no caso, ele é o líder ali do... Tem horário? Como que se divide isso? Ou por turma? Você quer falar, Rafa? Bom, eu acho que ali na nossa academia, como somos poucos instrutores, né? É que a gente é um caso à parte, né? Somos o Jorge como professor, mais 3 instrutores hoje. E aí sempre alguém vem entrando, muito legal que o Jorge promoveu recentemente. Alunos do juvenil estão ajudando a gente lá nas aulas das crianças. Isso incentiva. Isso também. é maravilhoso. Por quê, pessoal? Imagina o seguinte, o jiu-jitsu, ele é um esporte de contato físico. E é uma luta, gente. E machuca. Não é que a gente vai lá pra machucar ninguém, mas pode acontecer. Pode. E criança também. Então, assim, não dá pra ainda, ver. né? Aí você termina um treino a parte técnica, né? Primeiro a gente faz o aquecimento. Aí a gente vem a parte técnica, onde a gente passa as técnicas da semana. E depois a gente coloca eles pra rolar. É assim que chama, tá, pessoal? Que é a luta em si, né? O rola. É o rola. Aí vai pro rola. Aí, se tem uma pessoa pra olhar, todas aquelas que, imagina, 25 crianças e a gente tendo que olhar eles fazer. Quando tá sozinho, eu nem tenho coragem de colocar eles pra rolar. Agora, quando tem mais alguém comigo, a gente coloca cada um instrutor, ou cada auxiliar ali vai olhar uma criança para eles não se machucarem, né? Porque pode acontecer, aí a criança bate, aí a pessoa não viu porque bateu no tatame e ela continua puxando. Então, como o jiu-jitsu, ele é um esporte onde você cria travas, né? Diferente de dar soco e porrada, você vem pro estrangulamento mesmo, né? Vai estrangular. Ou você vai criar uma chave de braço, enfim. Então, assim, se a pessoa não vê que você bateu, ela continua puxando. Entende? Então, tem que ter alguém olhando ali. É muito perigoso. Eu venho do karatê, né? Sou faixa marrom. Fui árbitra pela Federação Paulista. E nunca tinha visto um treino de jiu-jitsu. Mas já estava no meu radar há muito tempo. Antes de conhecer o Arthur, colocaram o meu filho. Então, conheci o Arthur, o Noah faz. Vamos levar o Matheus para fazer uma aula experimental. Fomos lá na academia de vocês. Eu pensei, tadinho do meu filho, não vai conseguir fazer nada, mas vai, Andorinha, vai lá tentar. E foi, vai, filho, você vai conseguir. Tinha um professor, a filhinha estava lá.
Eu não sei não sei se é o chefe de vocês. É o Thiago, será? Eu não lembro. Fala. Eu sei que tinha a filhinha do professor tava lá e esse professor foi super generoso, falou: vem, campeão, olha. Falou pra filha dele, você vai ajudar o coleguinha. E ela é pequenininha também. Daqui a pouco, meu filhinho tava encaixando a perna. E tava caindo bonito. E eu, meu Deus, deixa eu filmar. Igual mãe. Todas as mães estavam filmando. E aí, eu fiquei observando as mães que estavam lá. E tinha rolado um puxão de orelha nos pais. Parem de chamar a atenção das crianças na hora do treino. Que os pais ficam babando nas crianças, né? E aí eu lá babando, aí o Arthur já me falou, cuidado, que eles chamaram a atenção da gente e tal, não sei o que. E meu filho lá pra mim. E eu mandando um beijo pra ele, babando. Falei, amor, eu sei que é 1 hora até chegar aqui, mas talvez a gente coloque o Matheus tão empolgada que eu queria colocar o Matheus lá. Aí encostei perto de uma outra mãe, e tinha um pretinho gostoso, filho dela, bem gordinho. Aí eu peguei e falei, aquela delicinha é sua? Ela falou, tanto orgulho. Eu falei, vi, o outro pretinho é meu. E a gente ficou ali namorando. O que eu quero dizer com isso? O encantamento que gera nos pais. Porque o jeito que a academia de vocês, né? Eu posso falar pelo que eu vi. Eu não experienciei outras, tenho certeza que toda academia tem uma linda didática. Eu vi no ginásio, quando o Noah foi pegar a faixa. Todo mundo, nossa, assim, eu me senti no exército, porque, né, todo mundo, assim, uma emoção, e os pais emocionados, eu emocionada também, meu Deus, não tô entendendo nada, mas tá lindo isso aqui. É incrível o encantamento que o esporte gera quando bem aplicado. Quando se tem amor. E aquela menininha ali prontamente ajudando, e depois as outras crianças ajudando, aí depois o mestre colocou a mão lá, o Sensei que fala, né? O Sensei colocou a mão lá e todo mundo batendo, meu filho, batendo, meu garoto bateu na mão do Sensei, acertou, coisa linda. Ele tem 5 anos. Mas é um encantamento, e também esse lugar de segurança dos pais. Meu filho está ali, não é qualquer esporte, está sendo bem instruído e vai saber se defender. E uma coisa muito bonita que a gente tá vendo aqui é a honra que vocês têm um com o outro. O Rafael, deixa o Jorge falar, porque ele tá há mais tempo do que eu. Esse lugar é muito bonito. Vocês são orientados, olha, a didática é esta, ou é um pouco instintivo? O ambiente te transforma nesse lugar? Como é que é isso? Vamos lá, vamos ouvir o Jorge falar. Só mais pertinho aqui, Jorge, pra mim. Desculpa. O ambiente te transforma nesse lugar. Só antes de responder, posso... Uma coisa que o Arthur falou lá atrás em relação ao Noah. Quando a gente se conheceu, e eu já vou chegar nesse seu ponto, tá? Quando eu conheci o Arthur e o Noah, eu dava aula pra turma do centro lá de Itapevi, que também era Team Cruise, mas o professor tinha ido, acho que pra Portugal, aí ele falou, vim dar aula aqui enquanto eu não volto. Aí conheci o Arthur e o Noah lá, e a primeira coisa que eu fiz quando conheci o Noah foi proibir ele de treinar com adulto. Conversei com o Arthur, falei, o lugar de criança é com criança. Aqui, mas aqui não tem criança pra ele treinar. Então você vai levar ele lá na rua de cima, que é a nossa academia lá, e ele vai treinar com criança. Porque eu senti um pouco de retração, sabe? Sim. Ele falava bem pouco, quase nada. Aí o Arthur levou ele pra unidade onde tinha mais crianças, e o ambiente transformou ele ali, sabe? Muito. Aí o Noah é outra criança. Eu não conheço ele desde criança, mas quando eu conheci ele, eu sempre... Acho que eu até comentei com o Rafa era mais certas vezes. O Noah brinca, o Noah corre, o Noah faz, o Noah ajuda. Sabe? Inspira outras crianças. É uma Se ele tá num ambiente de adulto, onde eu tô só gritando com os adultos, ele vai absorver. Exato. Entendeu? E a aula que eu dou pra um adulto é diferente da aula que eu dou pra criança. A porrada no adulto é mais fraca, é mais forte que eu tava aqui na criança. Né? Não tapa, gente. Sabe? O puxão de orelha. Tá? Aí coloquei o Noah na turma das crianças e eu senti uma evolução diferente. Física, técnica. O Noah começou a ganhar uma confiança, né? Sabe? Pô, a gente tira por base no campeonato lá do meu Deus do céu, jiu-jitsu pra todos, que ele foi lutar. Foi no Ibirapuera, né? Isso. Nossa senhora, o Noah era um atleta de jiu-jitsu ali, concentrado, ouvindo todo mundo, ouvindo o professor, com todo mundo falando em volta, sabe? Ele olhando pra luta aqui e me ouvindo ali. Ele mudou. Ele desenvolvendo o jiu-jitsu dele, sabe? Né? Que ele lutou demais, sabe? E
E essa é a transformação que tem nas crianças. Voltando à sua pergunta, desculpa. Estava falando sobre esse lugar de honrar a hierarquia. Sim. Se isso é uma didática ensinada ou é natural? A ambiência faz isso? Olha, é ensinado, sabe? Mas também o ambiente te leva para esse lado. Porque existe uma hierarquia que... Todo lugar existe uma hierarquia, né? O jiu-jitsu não é contrário e é bem respeitada, sabe? Em relação ao pessoal que é mais graduado, a pedir licença para sair do tatame, a pedir para ir beber água, sabe? A cumprimentar o professor do mais graduado ao menos graduado, a ter sua hora de fala. Não é, tipo, enquanto eu tô passando a posição ali, a parte técnica com o Rafa, para os meninos não ficarem ali de conversinha com coisas que não tem sentido com o treino, sabe? Então, o ambiente ali, a gente ensina. Mas às vezes o menino que é novo, ele não aprendeu na primeira. Mas o meu outro graduadinho ali, quando ele vê alguém falando, ele fala, ó, o professor tá falando, presta atenção ali, sabe? Então, ele vai sendo moldado, tanto pelos nossos ensinamentos, quanto pelo ambiente, sabe? É comum ter mulheres, né? Já que eu sou a única mulher na mesa. Qual que é a métrica? É mais homens ou tem uma divisão aí quase igualitária no tatame? Frequenta mais homens, mas tem mulheres também Tem. que praticam. E tá no meio do bolo lá, né? As meninas também praticam. O que eu percebo, assim, né? Dos professores mais graduados, é que eles costumam, até pra moderar a força, né? Colocarem as meninas pra treinarem juntas, né? Fazer os rolas ali e tal. Não que elas não possam participar junto com os meninos, mas tentar deixar alguma coisa mais harmônica, né? Porque a gente sabe que às vezes tem uma diferença, e às vezes não, tá? Às vezes tem umas meninas que bate muito na gente, e a gente apanha também. E você vê uma crescente de mais meninas participando, principalmente no Kids. Pelo menos eu percebo assistindo lá do que no adulto. No Kids Isso vem crescendo. Mas né? isso é maravilhoso, porque é como eu falei no começo, o Jiu-Jitsu, ele é antes de ser um esporte, uma arte marcial voltada para o esporte, ele é uma defesa pessoal. Ele é para isso que ele foi feito. Certo? É uma arte de guerra, de defesa. Da sua integridade. Então, para elas, isso é maravilhoso. Isso. Eu queria muito que a minha filha gostasse. Eu até tentei. Tentei de novo esses dias, levei 2 vezes. Ela, pai, não quero ir. Então, eu ainda vou insistir um pouquinho. Vou tentar, sabe, não ganha na insistência. E, continuando, Rafa, a gente tá falando bastante em moldar, que realmente o esporte muda. E ainda quero pegar um pouco na parte de criança. Vocês têm algum caso de pegar uma criança, fora essa situação do Noah, que já era uma criança mais retraída, que era uma criança mais quietinha, mas vocês chegaram a ter alguma experiência de uma criança que tinha um comportamento mais violento ou algum problema mais visível e que se transformou com o processo, vocês viram, realmente falaram, olha, hoje é outra criança, é um comportamento diferente. Tem exemplos assim? Tem. Eu acho que não é do tempo do Rafa, né? Já é do meu tempo. Pelo menos eu não enxergo criança com esse comportamento hoje, né? Que tem entrado. Com outros. Mas esse agressivo e briguento tem. O Rafa nem ajudava a gente ainda. Não vou dar nomes, né? Mas chegou o pai e a mãe e falou assim, ó... Literalmente. Falou assim, eu não aguento mais o meu filho. Sabe? Jogou a bucha na sua mão. Falou, ó, não aguento mais o filho. Ele briga, ele xinga, ele fala que vai fazer tal coisa... Sabe, ele não tinha uma disciplina. Agora eu não sei se faltou do pai, se faltou da mãe, se veio da escola, se vem dos amigos da rua, não sei. Mas aí ele matriculou no jiu-jitsu. Aí ele já entrou com aquela de, eu já sei. Eu já dei um mata-leão no meu amigo na escola. Eu já fiz não sei o que, não sei aonde, sabe? Já entrou com hábito, já entrou criança, já entra achando que é o Jack Chan, sabe? Porque já, posso dar soco? Aí vê o menino dando um mata-leão fazendo coisa, pergunta se pode dar soco. Então, sim, teve esse caso, tá? Foi trabalhoso colocar na cabeça dele e dela, porque eram 2 irmãos, né? Uau. Era um irmão e uma irmã. E com muito custo eu consegui, ao ponto do pai me mandar mensagem falando assim, ele não fazia nada em casa, bagunçava,
xingava, fazia, sabe? Ao ponto de falar, Jorge, meu filho tá lavando a louça. Muito mal lavado, mas ele tá lavando a louça. Feito é melhor que perfeito. Sabe? Porque ele percebeu no jiu-jitsu o respeito que a pessoa tem que ter com o mais velho. Que a criança tem que ter com o mais velho. Que a criança tem que ter com um amigo dele próximo. Com a outra pessoa que tem uma dificuldade que ela não tem. Que é feio, é ruim você ser uma pessoa assim, agressiva. E ele mudou da água pro vinho, mudou na escola, não briga mais. Os meninos vêm falar com ele, ele fala assim, não, quem treina jiu-jitsu não briga, só se defende, sabe? Então ele começou a mudar. O pai falava assim, se você não lavar a louça hoje, então não te levo pro jiu-jitsu. Então ele corria lá e lavava, sabe? Vou perder o jiu-jitsu? Eu não quero. Esse caso, os pais se mudaram de cidade e me mandou mensagem, falou assim, muito obrigado pelo que você fez com meu filho, com a minha filha. Eles mudaram. Lógico, não são perfeitos ainda, mas tá num processo. Ele passou a entender. Perfeição não existe, né? Uma sementinha foi plantada. Foi plantada. Agora, a outra cidade que ele tá, com a outra academia, eu espero que tenham seguindo com a mesma ideologia, né? Sim, sim. Agora, a gente teve sim esse caso. E vocês conseguem perceber quando uma criança sofre, sai um relacionamento abusivo dentro de casa? Vocês conseguem perceber? Porque a criança, ela nasce com uma folha em branco. Nós que somos do autodesenvolvimento sabemos muito bem sobre isso. A criança não nasce agressiva. Ela aprendeu. E ela aprendeu em algum lugar. Né? E uma criança que aprendeu, duas crianças na mesma casa, as duas são iguais, esses pais precisam de cuidado também. Né? Porque a criança aprende. Então, se de repente fossem gêmeos, né, siameses, assim, grudados, né, e foi na escola, aprenderam o mesmo palavrão na mesma situação. É uma coisa. Irmãos fazendo a mesma coisa, eu já cuido dos pais. Mas vocês conseguem perceber quando essa criança, às vezes a criança, você vai chegar perto, ela já é reativa, essa criança apanha muito dentro de casa. Esse feeling vocês têm? Tem. E como é que é o tratamento? Agora, a gente tá falando de uma criança, a gente tava falando de uma criança agressiva que definitivamente aprendeu em algum lugar, mas e essa criança que nem é agressiva, ela só tem muito medo? Qual é a didática? Não vou generalizar em relação a todos os pais, tá? Sim. Mas a gente tem pais que cobram muito, ao extremo. Cobram muita criança. Da criança. Então, muitas das vezes... Não deixa a criança nem ser criança às vezes, né? Tá entendendo? Muitas das vezes não é... Pode ser o fato de uma família agressiva, pode ser o fato de um pai e uma mãe cobrando que o filho seja um atleta com 8 anos de idade. Grita demais com aquela criança. Cada ser humano é um ser humano ímpar. Eu tenho o meu desempenho diferente do Rafa, o Rafa tem diferente do Arthur. Verdade. Cada um tem um tempo de aprendizado. Todo mundo vai aprender, desde que tenha nós ali por trás, com paciência e amor ali para ensinar, certo? Mas... também tem que partir ali do pai e da mãe aquela cobrança de não fazer. Deixa que eu faço. Eu tô lá pra isso. O Rafael tá lá pra isso. Foi o que vocês falaram uma vez. Falou assim, pai, mãe, para de ficar tirando a atenção da criança. Sabe? Porque eu tô ali explicando, tô falando. Aí se a mãe fala, filho, olha aqui, pra tirar uma foto. Aí o filho já parou. Eu não chamei, tá? Eu só tirei a foto. Aí o filho parou de fazer posição pra tirar foto. Sim. Ele já atrapalhou o amigo dele. Com certeza. Tá Isso mesmo. Aí... Isso a gente vem percebendo, tá? Até em aula mesmo, o pai falando, faz tal coisa. Já teve caso do pai sentar na beira do tatame e falar, faz tal coisa. Aí a gente conversa entre a gente. Como que eu chego nesse pai e falo... Vamos dar um mata-leão no pai pra gente ensinar como faz. Porque eu sou... tudo que eu vou fazer, eu converso com o pessoal antes, sabe? Mas eu sou, às vezes, meio direto no que eu falo e pode machucar a pessoa, sabe? Tipo, o que você não machuca no golpe, as palavras machucam, entendi. Falo, pai, tem que evitar. Por favor, senta lá, segura aí, sabe? Aí... Mas a gente sim percebe e a gente tenta né, aproximar a criança para que ela fale. Né? Às vezes a criança deixa de sentir incentivo de treinar, sabia? Eu nunca presenciei esse caso específico, mas pode acontecer, com certeza. Uma coisa que eu presenciei de uma aluninha é que ela estava muito sobrecarregada no sentido de que era muita atividade durante o dia dela. E quando ela ia pra aula, ela já estava esgotada. Sabe? Então, assim, às vezes não é por mal, né? E eu acho que tem alguns pais que vão assistir isso aqui.
mas trabalha muito e dá pouca atenção pro filho, né? Tem pouco tempo. E é o mundo que a gente vive hoje. Sim. E às vezes o filhinho, ele chega ali na aula e o pai, não, agora tem mais uma atividade aqui. Então tem que equilibrar bem a vida da criança, porque a criança tem que ser criança. É isso. Dentro do nosso tatame, uma das coisas que mais me chamou a atenção ali é que eles têm espaço de ser criança. E dá até inveja, gente. Dá vontade de brincar de cachorrinho com eles. Né? Não é bom, Jorge? Isso é verdade. E é muito gostoso. E, tipo, eu acho isso muito, muito lindo. É maravilhoso. Eles têm que brincar. E fora toda a cobrança, né? Porque o Jorge comentou que o menininho que eu não conheci, ele tava lavando a louça. Eu oriento eles a fazer isso. Vocês podem ter certeza. Lá, quando a gente vai iniciar o treino, eu falo pra eles, quem aqui arruma o próprio quarto? Aí, um ou dois levanta a mão ali, ó. Pô, pessoal, vocês têm que arrumar a cama de vocês. Ih, precisamos conversar sobre o Noah, então. Olha, Noah não está arrumando nem a cama. É o retrato de como tá a sua vida. Se seu quarto tá bagunçado, nosso quartinho espiritual aqui também, a nossa vida vai ser bagunçada. Então, a gente tem que começar a colocar cada coisa no seu lugar. Como que vocês estão indo na escola? Sempre pergunta. Sempre pergunta. Ontem mesmo, você não estava ontem. Ontem mesmo eu perguntei. Você falando disso, desculpa. Tem um aluno nosso chamado Fábio. Ele ficou em primeiro em... Maravilhoso. Fabinho, ciências? Eu não sei que ele ficou em primeiro na escola. Ele ganhou uma medalhinha de ouro, foi tipo o aluno número 1 da escola, sabe? Aí ele chega contando com o maior orgulho e você tem que ouvir, você tem que parabenizar, você tem que mostrar pra ele que o que ele fez tá certo. Se você falar, beleza, que legal. Da hora. Pronto. E vira as costas pra criança. Não foi importante. Só uma... da mesma forma em que os pais, muitas das vezes eles nos veem ali e eles criam algum tipo de admiração, eu falo por mim. O Jorge já mandou mensagem pra mim. Rafa, você viu, mano, o pai dele? Desculpa a palavra, né? Que embaçado, meu. Que fantástico. Porque tem pais que a gente admira demais. A gente chega lá, a gente vê o tratamento do pai com o filho, fala, pô, eu também sou pai. Só que eu sou um pai novo. Tenho 33 anos. Então, assim, eu tenho que aprender também. Entende? Então, eu aprendo com eles também. Eu me espelho nesses pais aí. Entende? É uma troca, né? E o que você, voltando um pouquinho sobre os pais que às vezes cobram demais, muitas vezes pode acontecer deles estarem retratando nos filhos uma vontade deles. Às vezes eles queriam ter feito isso. Eu me uso como exemplo, eu sempre sonhei em fazer artes marciais. Quando era criança, assistia os filmes, eu queria fazer karatê. Minha esposa fez karatê, mas era meu sonho. Nós éramos fascinados no mesmo filme, Karate Kid. Com certeza. Estávamos lá, então, círculo e quadrado. Sr. Miyagi, eu queria ser discípulo do Sr. Miyagi, mas sempre tive essa vontade. Só que na época, uma cidade menorzinha, depois que veio o progresso, primeiro não se tinha o acesso. Era poucas unidades, poucas escolas que se tinham, era mais pro centro de São Paulo. E segundo, o valor. Então não conseguia fazer. Então só ficava naquela vontade. Então, quando comecei a ver meu filho indo ali, falei, olha que orgulho, olha que legal. Eu queria fazer isso aí quando era criança. E acabo espelhando. Só que uma coisa é você ter o orgulho, outra coisa é você começar a cobrar que ele viva o seu sonho. Que aí é onde começa a pesar. Então tem que deixar a criança ter o momento dela, sentir ali as partes dela, um momento realmente, e só ter orgulho. E só falar incentivo, admiração, falou vai lá, mas não colocar nela o seu sonho. Agora, do jiu-jitsu, ou artes marcial, eu acho que em geral, que algumas pessoas podem falar, mas é violento, meu filho vai se machucar, vai acontecer alguma coisa, não quero. É totalmente o contrário, né? Que aí eu pego o exemplo da escola de vocês, que é a Team Cruz lá do Rosemary. Aí você pega, falando, é violento? Não é violento, primeiro porque tem todo um cuidado, tem toda uma retaguarda ali de vocês, instrutores. Mas aí eu pego, em uma aula, o que eu fazia? Meu filho fazia muito isso. Quando ele começava a fazer a aula, ele ficava olhando pra mim, querendo uma aprovação. Ele fazia um golpe e olhava pra mim, ver se eu falava alguma coisa. Eu já percebi. Isso tava tirando a concentração dele. Então eu sempre gostei de academia. Eu sempre fiz musculação.
Então, o que eu comecei a fazer? Eu deixo ele lá na aula e eu saía. Então, quando ele estava no centro que não tinha academia perto, eu deixava ele lá e ia procurar uma academia para fazer enquanto ele estava lá na aula, para tirar esse foco. E agora lá onde vocês dão aula, já é também uma academia. Então, fazia isso, deixava ele lá na aula, saía, ia fazer meu treino também, para tirar um pouco desse foco. Só que aí teve uma vez que eu cheguei, eu terminei o treino um pouco mais cedo e fiquei lá vendo o finalzinho, que era onde o Rafa estava dando aula. E no final do treino, ele juntou, sentou todo mundo lá, fez uma rodinha com as crianças e começou a trazer conselhos e uma palavra, e a palavra de Deus também ali, fazer uma oração e trazer a palavra da Bíblia. Eu falei, uau, que diferente isso. Aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, se já é de você, se você viu isso em algum lugar, qual a sua inspiração? Você falou que você é cristão. Quando você se tornou cristão? Vamos começar por aí, acho ótimo trazer isso. Trazer a história, ótimo. Bom, uma coisa que me encorajou isso foi o professor Robson. Ele é cristão também. Ali nós temos cristãos católicos, evangélicos, né? Uhum. Nós respeitamos todos, né? Ótimo. O professor também é cristão e ele também ora no final. E aí como eu também sou evangélico, e quando ele orava no final, eu já para mim foi mais fácil criar esse sentimento de pertencimento, né, daquele lugar. Então, poxa, mano, aqui eles oram, que legal. É uma coisa que pra mim faz sentido, né? Faz sentido pra minha vida. E aí eu acho que eu repliquei o que ele faz, né? Ele ora, eu oro do mesmo jeito no final e peço pra Deus encaminhar cada um pra sua casa ali, guardado e protegido, né? Mas, contando um pouco da minha história, eu nasci como católico, porque minha família não frequentava igreja, né? E cresci como católico, só que não praticante, não ia pra igreja. Eu cheguei, quando eu era pequeno, a fazer catecismo e crisma. Que é algumas doutrinas que são mais da igreja católica, né? Só que eu era bem vagabundo, desculpa a palavra, não era muito da igreja, não. Era um católico paraguaio. Cavalo paraguaio. Então era bem maloqueiro, gente, nossa. Era assim, gostava de balada, sinceramente, tomava uma cerveja e era menino, né, vivendo a minha juventude e tal. E aí comecei a frequentar algumas raves, não sei se... já ouvi. Baladas eletrônicas. Nunca foi, mas já ouvi falar. Era no meio do nada isso aí. Aí eu ia com os meus amigos, a gente normalmente comprava o ingresso, tinha o fretado, deixava a gente lá. Às vezes eles saíam antes e a gente ficava lá e tinha que dar um jeito de voltar pra casa. E tinham festivais que duravam mais de um dia. E era uma loucura. E nesse birimbolo que tava virando a minha vida aí, eu comecei a experimentar algumas coisas que eu não deveria experimentar, tá? Tem algumas pessoas que até surpreendem quando eu falo, você? Eu falo, pior que é verdade. Pra você ver que Deus, ele transforma, né? Deus, ele eu digo que Deus ama um tranqueira, viu, Rafael? Ele é o senhor das causas impossíveis. Então, assim, aí eu comecei a ter algumas experiências que eu não tenho muito orgulho. Teve um dia na minha casa, quando eu cheguei, eu tava de barro até aqui, gente, assim, ó. Uau. Até metade do corpo. E a minha casa tinha uma mesa maior do que essa, era uma mesa de madeira, rústica mesmo. E estavam a minha família, meu pai, minha mãe e minha avó na ponta. E quando eu cheguei, o corpo cheio de droga, o coração batendo a milhão, super cansado. A minha avó lá na ponta da cadeira pegou e falou assim, ó, tá aí, meu orgulho chegou. Porque a visão que eles tinham de mim era do menino responsável, que sempre trabalho desde muito cedo, desde os 16 anos eu trabalho. E tenho meu dinheiro, já ajudava um pouquinho meu pai em casa e tal. Mas eles não sabiam de fato quem era o Rafael, né? Tipo assim, eu não era todo esse menino tão bonzinho, né? E isso me gerou um incômodo muito grande. E a convite da minha madrasta, que é minha mãe, eu chamo ela de mãe, que foi a mulher que me criou, eu fui num culto
numa igreja evangélica. Sua madrasta começou a te criar, você tinha quantos anos? Eu acho que quando eu fui morar com ela, eu tinha 13 anos. Uau, que bonito da sua parte honrá-la nesse lugar. Parabéns Sim. por isso. Eu tenho muito amor pela vida dela e pela minha mãe também. Ótimo, Eu isso tenho- mesmo. Você tem duas mães, Eu isso é tenho- muito eu sou um privilégio. abençoado, eu tenho 2 mães. E você chama as duas de mãe. Eu tenho 2 Que mães. lindo, as duas são parabéns mães, por isso, de isso é verdade. fofo. Lindo. E aí foi um divisor de águas. Eu deitei na cama aquele dia e aí vocês vão falar que isso é papo de crente, né? Ah, Mas tudo eu bem, senti, eu eu senti acredito. no meu coração Deus dizendo pra mim que se eu não tomasse uma atitude diferente, né? E eu tava orando, mesmo sem saber o que, pra quem. Uhum. Se eu não tivesse uma atitude diferente, talvez a minha vida não fosse durar muito. E normalmente Uau. jovem não dura muito hoje. Né? Verdade. E aí tive um encontro com Deus lá. Entreguei minha vida pra Jesus. Depois daquele dia, ainda continuei fazendo muita besteira, tá, pessoal? Mas sabendo que Jesus estava do meu lado. É isso, é o começo. E totalmente fazia, já me arrependia. E desde então é assim. Eu tenho certeza que Jesus, ele tá aqui com a gente nessa mesa. Uhum. Que lindo isso. É isso. E aí você começou a trabalhar dentro da igreja. Quando o voluntariado com a turma Kids te Foi chamou? Tem um projeto na igreja IHM. Eu vou participar de um sítio que eles vão fazer no fim de semana. Vou mandar um abraço, um beijo. Pastor Fernando e a pastora Irene. Foram meus 2 primeiros pastores. Eles tinham um projeto chamado FBO. Futebol, Bíblia e Oração. Sensacional. Olha só. Uhum. E aí, como que funciona esses projetos? A gente pega um ofício na Secretaria da Educação de uma quadra de qualquer escola que seja pública. E durante aquele período de 1 ou 2 horas, as crianças chegam naquele lugar. A gente distribui colete, dá um café da manhã, normalmente é pão com mortandela e um suco, naqueles negócios com torneirinha. Eles tomam ali, a gente faz uma palavra de 5 minutos, 10 minutos, ou traz um policial, alguém para dar algum tipo de palestra e eles começam a jogar bola. Que delícia. Começou a encher a igreja de criança, certo? Né? E eu vi que, cara, Deus, ele tem tantas formas. Deus, ele é multiforma. É, com certeza. Existem várias linguagens Esse que é- Deus, esse ele é o pode Deus que eu se conheço. comunicar com a nossa vida, sabe? Eu encontrei Deus dentro do jiu-jitsu. Eu encontrei Deus dentro do futebol. Deus, ele passou a morar comigo na minha casa. Tudo começou a fazer mais sentido. Mas até isso acontecer, a gente tem que entender que é um... Sabe, é um passo a passo. Processo. O Jorge, ele tem uma história muito bonita, né? De superação da mãe dele. Esse tipo de coisa, quando eu ouço de alguém, né? O Jorge é um grande amigo. Eu fico cada dia mais maravilhado com Deus. É isso mesmo. Entende? Então eu tenho que levar esse amor. Muito mais até do que o jiu-jitsu, tá, pessoal? Sim. Eu acho que essa questão espiritual, pra mim, ela ainda é mais importante. A bandeira é Cristo, o jiu-jitsu é o meio. Exatamente. O jiu-jitsu, ele é um meio. A minha Te bandeira é conectar. Jesus Cristo. Entende? E eu fico muito feliz porque eu sei que os meus professores, eles levantaram as mesmas bandeiras que eu. Entende? Que lindo. E Que sensacional. O Jorge, o Popó, aí a gente, pra eu não ser injusto, temos o professor Wellington, professor Werlon, tem... são vocês, né? Os faixa pretas. Nossa, Maravilhoso. igreja. Isso é muito E o bonito. Jorge teve uma experiência particular na família. Como foi essa experiência? Conta pra nós. Então, vamos lá. Primeiro eu vou segurar, porque toda vez que eu lembro é emocionante, sabe? Porque quando envolve alguém que você gosta, te Exato. pega um pouco, né? Pega, mas fique livre também pra se emocionar. Mas não precisa se preocupar. Seja você. Vamos lá. Eu sou católico, né? Mas eu não frequentava muito a igreja, né? Igual o Rafa falou, eu não tinha minha fé, não era ateu, mas tinha minha fé. Só que não era muito próximo, né? Aí a gente percebe que ele tá sempre do seu lado. Ele sempre te ajuda, ele sempre te ouve. Verdade. Certo? Aí minha mãe ela teve câncer de ovário, né? Foi um baque muito forte pra família, porque você vê fora da família, você já se emociona, né? Mas quando tem dentro ainda com alguém próximo, Verdade. pega um pouco. Exato. Aí começou todo o processo, quando ela descobriu, foi fazer esperando a cirurgia.
E eu vendo todo dia minha mãe sentindo dor. Uhum. E ela, tipo, obrigado, Deus, acordei mais um dia, Uau. Sempre grata. sabe? Uhum. Aí. Desculpa. Tranquilo. Não peça desculpa por amar a sua mãe. Isso é É lindo. lindo. Aí, vamos lá. Aí eu percebi aquela, sabe? Aquela fé dela forte. Uhum. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Então, deixa eu conversar com você um pouco também, sabe? Uhum. Não leva ela. Tira isso dela, me ajuda. Faz ela conseguir fazer cirurgia. Sabe? Você começa a fazer os pedidos, começa a acreditar mais do que você já acreditava, sabe? Começa a ter uma intimidade Sim. maior. Aí, só que desde quando a minha mãe descobriu o câncer, até a primeira quimioterapia dela, gente, foi assim, ó. Eu nunca vi isso, eu nunca presenciei. Uhum. Mas quando você passa por isso, tem grupos de câncer, pessoal que tá passando por isso, tem grupos de apoio, gente te ajudando. Aí você vê que, tipo, tô tantos anos esperando, sabe? Uhum. Aí, todo dia pedindo, aí a gente foi fazer minha mãe foi fazer uma consulta, aí já falou, dia tal você vem que você vai internar pra fazer cirurgia, sabe? Foi muito rápido, coisa de 2-3 dias. Uhum. Nossa. Aí ela chegou, a cirurgia só atrasou, ia ser de manhã, fez à tarde, aí fica aquela apreensão, sabe? Aí passou um tempo, meu pai mandou mensagem, tudo bem, sua mãe acordou da cirurgia. Aí a gente foi fazer visita, aí ficou um tempo internada, né? Que pós-cirurgia fica um tempo, né? Uhum. Aí ela saiu e o médico falou, agora eu vou encaminhar vocês pra fazer a quimioterapia. Aí foi todo o processo de quimioterapia, só que minha mãe, ela fez uma quimioterapia muito pesada, muito forte. Uhum. E todo o processo, desde que ela descobriu até a última quimioterapia, ela nunca baixou a cabeça. Uau. Ela nunca falou, não tô aguentando. Ela, tipo, eu tô com dor, mas vambora. Vou ficar firme. Sabe? Vambora. Aí... E eu conversando com Deus. Aí eu falei assim, Deus, obrigado. Você fez o que eu pedi, tá? Eu vou te honrar. Eu vou continuar te idolatrando, vou continuar conversando com você, vou continuar agradecendo todo dia, igual eu faço. Mas eu vou te honrar e eu vou fazer uma promessa, né? Eu tinha feito uma promessa no início, perdão. Eu falei assim, vou pagar minha promessa. Que era o quê? Eu falei, eu vou fazer uma caminhada da minha casa, né? Até, no caso, do ponto de saída, até a Aparecida do Norte. Chega lá, vou assistir a missa e vou agradecer mais uma vez pela saúde da minha mãe. Uau. Aí, dessa promessa em diante, tudo começou, já tava andando bem, continuou andando bem. Minha mãe passou todas as 5 ou 6, desculpa se eu não me lembro, 5 ou 6 baterias ali de quimioterapia pesada. Cada infusão que ela fazia era de 6, 7 horas. Uau. Sabe? Ela Que ficava jornada. 2 dias ruim e bem, o resto do mês. E aquilo, você vai ficando apreensivo, porque vai chegando a última quimioterapia, você tem mais exame pra saber como que tá. Se vai passar mais quimioterapia, se vai ter uma radioterapia, qual que é o próximo passo. Sim. Aí minha mãe entrou na sala do médico. Ela tava tranquila. Gente, eu tava nervoso, suando, o coração batendo forte, eu tava muito nervoso. Falei, mãe, eu vou ficar aqui fora. A senhora entra, porque eu acho que eu não ia aguentar, sabe? Tipo assim, você fica A muito expectativa. E eu fiquei o tempo todo olhando pra porta e pensando, se ela sair sorrindo, ela tá bem. E ela vai sair sorrindo. Só foi isso que eu pensei. Não pensei em outra coisa. Ela vai sair sorrindo. Quando minha mãe abriu a porta, tava um sorriso aqui no Gente, vocês Glória têm a noção Deus. de que parece que tirou uma coisa. Assim, ó. Sabe? Tá aí, meu filho. Que você pediu. Aí minha mãe falou assim, nossa, o médico falou que não tem mais nada no meu corpo, não tem mais nada no meu sangue. As 5 que eu fiz, eliminou. E de lá pra cá, minha mãe vem fazendo consultas de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Sim, manutenção. E todas ok. Ela voltou a trabalhar. Nesse processo, a maior vontade da minha mãe era pegar um trem pra ir trabalhar. Uau. Noção, tipo de... E te dá valor pras coisas Cada simples. coisa. Ela É falou verdade. assim, eu não vejo a hora de ir trabalhar, não vejo a hora de pegar o transporte público e fazer minhas coisas. E você vê que ela tá na rotina dela de volta, sabe? Isso foi muito bom. Aí eu peguei e falei, agora eu vou pagar minha promessa, né? Ele fez a parte dele, ele sempre faz a parte dele, agora eu vou fazer a minha.
E fui pra Aparecida. Foi, nossa. Foi desafiador. O Jorge tá queimadinho até hoje. Total desafiador. Quantos Porque dias? assim, 6 Uau! 6 dias de Caminhada. 14 horas de caminhada por dia. Como que foi essa jornada? Foi. Você foi com outras pessoas? Tinha uma galera te apoiando? É assim. Eu conheci um grupo, me indicaram um grupo, Legal. né? Não vou dar o nome do grupo. Uhum. Que falam assim. A gente não deixa ninguém pra trás. Tá o Jorge lá. Tamo junto. Tchau, Jorge. Todo mundo anda junto. Aí nesse grupo, eu conheci mais 5 pessoas. Um grupo particular dos 5 novos. Sim. Todo mundo era a primeira vez. E meu grupo, eu considero que foi esses 5. Eu estou rindo com respeito. Não, sim, eu também. O meu grupo foi esses 5. Aí nós 5, a gente foi pela massa. Né? Uhum. Foi acompanhando, onde eles paravam pra comer, a gente parava, sabe? Ia no nosso limite. Mas foi muito desafiador, sabe? O primeiro, segundo dia, assim, é cansativo, mas o terceiro em diante é você e Deus, cara. Tem hora, assim, que você só abaixa a cabeça e vai. Uhum. Você não tem uma sombra, você não tem uma garrafa de água, Uau. você tá cansado, o pé, parece ter um coração batendo na sola do pé, Sim. aí você olha pro horizonte assim, ó, Perder de vista. Só você perde estrada. de vista. Aí você olha, meu Deus, eu nem olha pro tempo, você só abaixa a cabeça E vai. e eu ia fazendo o seguinte, Deus, obrigado por estar me dando força, por estar conseguindo, porque é difícil. Sim. E nem que eu vá arrastado, mas eu vou pagar minha promessa que eu fiz pra você, certo? Pelo que você fez pela minha mãe. E eu fui. Tinha dia que a gente dá uma passada ali, certo? Uhum. Tinha dia que meu pé não descolava um do outro. Uau. E não era porque eu queria andar devagar. Não Não aguentava não ia. mesmo. Não aguentava mais. Uhum. Aí você parava, sentava. Aí chegava uma pessoa que você nunca viu na vida, pegava seu pé, começava a fazer uma massagem na Nossa, canela que lindo isso. e falava assim, cara, continua. Tem muita gente que queria estar aqui. Você tá aqui por ele, pelo seu propósito. Você tá aqui pelo cara da cadeira de roda que o sonho dele é fazer isso. Você tá aqui pela Nossa, tô mulher... arrepiada. Ó, Lindo isso. Nossa, você tá aqui pelo rapaz e a mulher que tá na cama querendo fazer isso, sabe? Aí aquilo ali, eu não sei, é Deus. Vai dando é força. Deus. É Deus. É. Aquilo ali que você não consegue dar um passo pra frente, te carrega que você vai embora, Uhum, sabe? uhum, Esquece água, esquece sombra. Só Vai. vai embora. Você vai pro seu propósito, uhum, até cumprir seu propósito. uhum. É assim, Maravilhoso. eu voltei uma pessoa diferente espiritualmente. Imagino. Presenciei coisas que eu achei que eu não viria lá, Uhum. né? Que eu achei que viria na rua, igual a gente vê, o egoísmo do ser humano, Somos todos falhos. aonde não era pra ter, sabe? Muita gente foi por um propósito, muita gente vai pela bagunça. Eu não sei como que a pessoa caminha 6 dias pra bagunçar, sabe? Senhor. Eu não sei o que passa da vida, mas a gente tava sendo carregado por um propósito. Uhum. Eu e mais muitas pessoas, Uhum. né? Certeza. E foi isso, gente. Tem de tudo. Mas a salvação, ela é individual, Além de né? A salvação é individual. E essa jornada é uma jornada para você conhecer mais Deus. Olha como você disse, eu voltei outra pessoa. E você conheceu o amor de forma diferente. Da pessoa que nunca te viu, tá tocando no seu pé para te curar. E falando Né? que você Te precisa dando a inspiração. São anjos que Deus coloca no nosso caminho, na nossa jornada. E você estava ali porque a sua mãe foi curada. Com certeza aqueles 5 que estavam indo a primeira vez, alguma coisa muito grande também eles conseguiram e fizeram um voto para aquilo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, quando você se posiciona nesse lugar de fé e de devolver para o Senhor, não interessa qual é o tipo de sacrifício que você vai fazer, mas quando você se compromete, você cumpre igual você disse. Depois que eu fiz isso, tudo começou a expandir, tudo começou a abrir. Claro, você mostrou para Deus que você tem palavra. Entende? Então, se nós estivermos na igreja para olhar para o homem, a gente sai amanhã. Talvez a gente saia hoje. Porque o homem é falho. Verdade. Mas igreja é hospital. É lugar para ter doentes. Nossa, eu vi tanta gente egoísta. Tinha que estar lá mesmo. Igreja é lugar de doentes. Jesus veio para os doentes. Entende? Então, nós que estamos sãos dentro da igreja, independente da placa, a nossa responsabilidade é fazer o que aquelas pessoas que massagearam o seu pé fizeram. Ir lá e cuidar do outro. E aí, quando eu vejo o outro no egoísmo, o que será que aconteceu com esse outro para ele sair desse lugar? Olha, você foi egoísta, mas
Deixa eu te dar um abraço, eu vou te dar amor. Porque eu sou cristão. E aí a gente vai tendo a nossa oportunidade de ser exemplo para o outro. Evoluindo cada vez mais. Mas é o que você passa. Uhum. Lógico, tinha meus amigos ali comigo, me acompanhando, me ajudando, e a gente se ajudando, mas os 5 estavam exaustos. Uhum. E essa pessoa que chegou e fez isso, eu falei, nossa, gente, eu tenho que fazer por outro. Exato. Sabe? E Exato. eu É a corrente do bem. Eu tava com tanta sede, tanto calor, quanto todas aquelas milhares de pessoas que estavam indo. Sim. Só que lá na frente, eu vi um senhor, assim, ó, tampando do sol, a mãozinha, Oh, meu Deus. cansado, sentado. Aí eu falei, pô, me ajudaram, eu vou ajudar ele, quem sabe ele ajuda um próximo. Exatamente. Tirei meu chapeuzinho, ó, faz sombra pra você. Sou mais jovem, tenho mais força, eu consigo. Por isso tá andar bronzeada mais até tempo, hoje. Entendi. Eu consigo Eu andar tenho mais as marcas de Cristo. Exato. E assim, eu espero que ele lá na frente tenha ajudado alguém também. É isso. É fazer o bem sem olhar a quem. E se ele não fizer, o importante é que você foi aprovado. O importante é que Deus aprovou aquela pessoa que cuidou dos seus pés e Deus te aprovou logo mais ali na frente. Amém. Né? Então talvez não foi nem a sua jornada. Foi a aprovação no meio do caminho. Verdade. Às vezes Deus se apresenta para nós em forma de outras pessoas. Para saber o que vai no nosso coração. Porque na hora que a gente tá nesse sofrimento, é que Deus descobre quem a gente realmente é. Verdade. Entende? Amém. Meninos, a gente tá aqui há 1 hora só de rápido, proseando. tá vendo? Que Muito delícia! Como foi pra você, Rafael, estar aqui conosco? Pra mim foi maravilhoso. Eu agradeço muito, de verdade, a oportunidade. Eu achei que ia ficar mais nervoso, mas acho que eu fiquei bem tranquilo. Ah, que bom. Bem gostoso. Conversa entre Aqui, amigos. aqui é uma prosa na casa da mãe, na casa de vó. Só queria- Tem até bolinho. Se vocês puderem, eu poder dar um recado para algumas pessoas Nós vamos Com pedir que certeza. vocês deem e recado. fazer alguns convites também. Se não Sim, tiver nós vamos problema pra pedir. vocês. Nós Ao vamos, contrário. imagina, de maneira nenhuma. A gente já vai passar a oportunidade. E pra você, Jorge, como é que foi estar aqui com a gente? Incrível, né? Eu vim nervoso, conversando com o Rafael. Eu falei, Rafa, eu nunca fiz isso. Normalmente a gente tem esse tipo de conversa na porta da academia. Exato. Em qualquer outro lugar, Uhum. sabe? Mas, Não sendo filmado, Não né? sendo Não filmado. valendo, eu mas sei. se você esquece a câmera e começa a conversar... A prosa vai- fica muito fluida, é verdade. Rafael, deixe seus recados. Inclusive, eu gostaria que vocês também deixassem um recado. Como nós estamos no Novembro Azul, e muitos homens, por guardarem suas emoções, por não terem com quem conversar, né? Muitas vezes tem a mulher ali buzinando. A nossa função também não é colocar a mulher num lugar negativo, mas essa mulher tá querendo que esse marido se levante, que tenha mais autoestima, e estar num lugar onde o esporte te coloque pra cima, onde você aprende a dar um golpe, você com certeza é um marido melhor, um pai melhor Muito agora melhor. que está praticando esportes, né? Eu gostaria que, além dos recados que vocês já irão dar, que vocês deixassem um recado convidando os homens, os patriarcas, para se cuidarem, para praticarem esporte. Qual recado vocês têm para estes homens nesse Novembro Azul? Eu participo da Igreja Batista da Lagoinha de Itapevi. Lá nesse lugar eu sou líder de jovens, tá? Uhum. Semanalmente, nós temos um encontro de homens. E esse grupo se chama Heroes, né? Que legal. E é muito legal. E eu tenho um pastor, qual eu amo muito. Eu gostaria de mandar um beijo pro meu pastor Renato, pastora Luísa. Um beijo pros Provavelmente pastores. eles vão assistir Ah, esse imagino que podcast sim. que eu vou fazer questão de mandar pra eles. Vamos visitar a Igreja Batista de Lagoinha Exatamente, Roquedia, lá em já tô Itapevi, aqui É pertinho Arthur. da academia, Arthur. Ó, Bem Vamos, pertinho. vamos colocar no radar de irmos. Pensando em lá e quero também Quais são os participar horários de culto, do Rafael? Heroes. Ó, são todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18h30, tá bom? Legal. Tem online no Instagram a Quarta Fé, que é às 20h12 no Instagram. Tá, Tá legal. bom? Uhum. Toda quarta-feira. Show. Nesse grupo, para responder a pergunta, nós conversamos sobre coisas de homem, né? Testosterona aí. O recado que eu gostaria de dar a todos os homens é... Cara, não seja vaidoso demais a ponto de você achar que você não precisa da ajuda de alguém. Uau. Nós homens também temos sentimentos. Nós ficamos tristes. Chegamos muitas das vezes em casa chateado. Muitas das vezes as nossas esposas não entendem. Porque a gente não quer conversar, a gente quer ficar ali um pouco
no nosso canto. E esse era o papo de ontem, né? Ontem teve o Heroes. Mas homem também precisa de ajuda. Se você tem algum tipo de depressão, se você não se sente dentro do seu melhor, se você sente que você tem alguma coisa na sua vida que não tá ok, procure ajuda médica, tá? Nem tudo é espiritual, tá bom? Mas o recado que eu gostaria de deixar mesmo, que é o que fez sentido pra mim e mudou a minha vida, além do jiu-jitsu, eu diria até mais do que o jiu-jitsu, não invista somente na sua vida material, na sua vida emocional, no que diz respeito a prazeres, tá? Invista na sua vida espiritual. Procure um lugar onde Deus ele se encaixa na sua vida, no seu coração. Existe um lugar no nosso coração que a nossa esposa não pode preencher, os nossos filhos não podem preencher. Esse lugar é totalmente de Deus. Ele é o lugar mais profundo que você tem dentro de você. E Deus ele precisa habitar esse lugar. Porque no mundo do jeito que ele está hoje, na primeira oportunidade de azar da sua vida, de alguma coisa que aconteça e te tire do eixo, você vai, de alguma forma, entregar as pontas. Perfeito. Então, procure investir na sua vida espiritual. Este é o meu conselho. Esse é o conselho que eu dou semanalmente aos meus jovens na igreja, tá? O que eu faço lá é me reunir com eles 1 hora por semana para ler uma palavra da Bíblia e trazer um esclarecimento, porque a palavra de Deus, ela tem todos os assuntos da vida contido nela. É só você procurar, porque Deus ele já deixou a receita para que a gente seja realmente tenha sucesso na nossa vida. Não que a gente não tenha problema, tá? Porque Jesus ele não garantiu que a gente não tivesse problema, tá? Só quando ele voltar que vai ser perfeito. Mas enquanto ele não volta, a nossa vida a gente vai ter que passar por lutas e desafios. Agora, questão do jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele faz bem para você, você vai se sentir com mais autoestima, você vai se sentir mais confiante. É um lugar onde, se você tiver numa academia que saiba realmente o que o jiu-jitsu pode transformar na vida de alguém, e nós temos essa academia lá em Itapevi, você vai se sentir pertencente àquele lugar, você vai se sentir bem, você vai ver que tem professores ali que se preocupam com você, com a sua vida espiritual, com a sua saúde, com o seu físico, são pessoas que te estimulam, né? O Jorge tá aqui, o Jorge, ele é um modelo de pessoa dentro do jiu-jitsu pra mim. Ele é um cara muito técnico, né? Mas tirando essa parte do jiu-jitsu, é um amigo. Desde quando eu entrei na academia, ele me fez me sentir, sabe, pertencente àquele lugar. Ele me convidou uma vez pra ir na casa dele pra gente assistir o BJJ Stars lá. São coisas assim que a gente vai criando que sabe, transforma a nossa vida. Verdade. Essas conexões. E eu agradeço a Deus pelo jiu-jitsu, agradeço a Deus a Igreja Batista da Lagoinha e agradeço a Deus pelo convite de vocês. Eu sou muito grato de coração. Ah, que lindo. Muito obrigado. E você, Jorge, qual o recado que você tem aí para nos deixar? Cara, o Rafa falou muito bem a parte espiritualmente, tá? E ele falou uma coisa muito importante também ao ponto da procura de esporte. Procure um lugar onde você confia, onde tem profissionais qualificados. Pesquise esse lugar, pergunte sobre esse lugar, para depois você entrar. Todo homem precisa de ajuda, igual ele falou. Todo homem chora, todo homem ri, todo homem tem um problema também, tá? Então procure, que seja no jiu-jitsu, que seja no futebol, que seja onde você se sentir melhor, tá? Mas só procure e o importante é começar. É sempre difícil, mas você tem sempre que dar o seu primeiro passo, assim como eu dei o meu primeiro passo, e tô até hoje caminhando, assim como o Rafael, o Noah, vocês aqui, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, só vive o propósito quem suporta o processo. Isso tá? E a nossa vida é assim, a gente vai viver as coisas boas suportando as coisas ruins que vêm por trás, tá? Então, tá com dificuldade, tá com algum problema, procura ajuda, não deixa de passar.
Eu tenho um grande sonho, já tenho uns 5 anos, apesar de nunca ter assistido uma aula de jiu-jitsu, mas tenho um grande sonho. Eu tenho um grupo de mulheres, né, que eu digo que é cultoterapia. Então é um lugar onde a gente vai curar o feminino e onde as mulheres têm liberdade de ir com a roupa que elas quiserem, porque ali a sororidade é pregada. Então é uma apoiando a outra. E aí eu tenho maravilhosas ajudantes de cozinha, até CEOs do Bradesco. Todo mundo sentada, somos todas iguais. Então é um lugar que a gente vai cuidar muito do emocional, vai muito pro feminino, muito pro maternal. E no meu coração surgiu um sonho. Eu tenho vontade de ter, são as queridinhas de papai, né? Que são as filhinhas de Deus. Falei, um dia eu vou ter os queridões. E aí vem na minha cabeça, um desses homens vão ter um treino de jiu-jitsu. Vai ser maravilhoso. E depois o treino, palavra. Porque aí é porrada terapia. Aí é testosterona pura. Trazer a testosterona, esse lugar de virilidade, e trazer Deus. Então um culto diferente, um culto no treino. E ouvindo vocês falarem, essa deliciosidade que você traz, Rafael, esse olhar, esse amor. E você também, Jorge, que lindo a forma que vocês se posicionam. Eu acredito que realmente foi Deus que colocou e esse projeto vai sair do papel. E eu falei, eu vou, e Deus vai me dar um marido que vai amar os meus projetos. E aí tá o meu maridão aí, que é o meu grande parceiro, meu grande companheiro. Muito obrigada, amor, por ser esse homem tão maravilhoso, por ser esse exemplo de homem, esse exemplo de pai, esse exemplo de esposo. Você realmente é o meu aeroporto e eu faço questão de ser seu aeroporto também. Pode voar, que eu estou aqui para te aguardar, tá bom? Que lindo. E qual é o seu recado para os homens? Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, por tantas conquistas, tantas coisas boas que tem na minha vida, por essa esposa maravilhosa que Ele colocou também presente na minha vida, que mudou muito, me mudou significativamente. Então só tenho também a te agradecer. E como não comprar seus projetos? São maravilhosos, é sempre visando o crescimento pessoal, espiritual das pessoas, então é sempre pro bem, é sempre para motivar, é sempre para crescer. Então tô junto com você em qualquer processo, em qualquer projeto, porque juntos somos mais fortes. É isso, verdade, com certeza. é verdade. E o que eu quero deixar para você, trouxemos aqui como o esporte muda vidas, e independente da sua idade, da sua condição, do momento que você está passando, o esporte realmente ele transforma. Então, se você está em dúvida, se você não sabe o que fazer, se você está desmotivado, procure o esporte, seja o jiu-jitsu, seja alguma outra arte. Eu aconselho a arte marcial, você que é homem, já que estamos no mês dos homens, por esse lugar, despertar sua virilidade, liberar testosterona, você aprender a se defender, a autodefesa. Então te convido sim a primeiro buscar a arte marcial. Eu sempre oriento nesse sentido, eu vejo como é lindo, e a questão do respeito, da disciplina. Então procure sim, independente do peso que você está, da idade que você está, da condição que você está, sempre tem lugar para você. Basta se mexer, é o primeiro passo. Então dê o passo. Trouxemos aqui exemplos de 2 grandes homens que não começaram desde criancinha dentro do esporte, mas pegaram admiração e e o esporte transformou a vida deles. Então, deixe também o esporte e Deus transformar a sua vida. É isso aí. E para você, mulher, que está nos assistindo, não tenha ciúmes do esporte. Muitas vezes nós estamos levantando a bandeira do eu preciso me curar, é sobre mim. A mulher sábia edifica a casa. Se você estimular o seu esposo a se cuidar, a se amar, com certeza você vai ter um homem curado, saudável, um pai melhor, um esposo melhor. Às vezes, a cura depende do outro, começa no outro. Às vezes, a cura começa em nós. Quando deixamos o egoísmo de lado, deixamos o nosso umbigo de lado e começamos a cuidar do todo. Desejo mesmo que famílias sejam edificadas através de Cristo e do esporte também. Desejo que durante essa semana muita reflexão aconteça. E na próxima quarta-feira eu te encontro para mais uma mudança de mentalidade. Até mais. Tchau.